segredo do Salmo 91, que quase ninguém percebe. Você já parou para pensar por que o Salmo 91 continua sendo um dos textos mais lidos, compartilhados e lembrados da Bíblia depois de milhares de anos? Em momentos de medo, insegurança, perdas ou incertezas, milhões de pessoas voltam às mesmas palavras em busca de conforto. Mas será que o verdadeiro poder desse salmo está apenas na promessa de proteção? Ou existe uma mensagem muito mais profunda escondida entre seus versículos? Preste atenção, porque talvez você tenha lido o Salmo 91 muitas vezes, mas nunca tenha percebido aquilo que realmente transforma a vida de quem compreende seu significado. Vivemos em uma época marcada pela velocidade. Notícias ruins chegam a todo instante. Redes sociais nos bombardeiam com comparações, crises e preocupações. O futuro parece incerto. As pessoas vivem cercadas de informações, mas cada vez mais distantes da paz. E é exatamente nesse cenário que o Salmo 91 se torna tão atual. Ele começa dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Observe cuidadosamente a primeira palavra importante desse versículo. Habita, não diz visita. Não diz aparece de vez em quando. Não diz procura apenas quando está desesperado. Diz habita. Existe uma enorme diferença entre passar por um lugar e fazer dele a sua morada. Jesus também ensinou essa ideia quando disse: permanecei em mim. A transformação nunca acontece através de um encontro ocasional. Ela acontece através da permanência. Freud dizia que nossa mente cria padrões a partir da repetição. Aquilo que fazemos constantemente acaba moldando nossa personalidade. A neurociência confirma essa ideia. Hoje sabemos que pensamentos repetidos fortalecem determinadas conexões neurais. Quanto mais repetimos um padrão mental, mais natural ele se torna. Agora imagine alguém que todos os dias alimenta pensamentos de medo. Seu cérebro aprende a viver em estado de alerta. Imagine outra pessoa que diariamente alimenta confiança, esperança e propósito. Seu cérebro também muda. Percebe como o Salmo 91 não está falando apenas de proteção espiritual. Ele está ensinando onde sua mente deve permanecer. Porque a mente sempre produz aquilo que mais frequenta. Quando você habita no medo, tudo parece ameaça. Quando você habita na esperança, até as dificuldades passam a ter significado. O texto continua: direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Repare que o salmista não espera sentir segurança para declarar confiança. Ele declara confiança antes mesmo de conhecer o resultado. Isso muda completamente a lógica humana. A maioria das pessoas diz: quando tudo melhorar, eu vou confiar. O Salmo ensina exatamente o contrário. Confie primeiro. E essa confiança transformará a forma como você atravessa as dificuldades. Não significa a ausência de problemas, significa a presença de estabilidade. Existe uma diferença enorme. A neurociência mostra que pessoas que desenvolvem uma percepção de segurança conseguem tomar decisões mais inteligentes sob pressão. Quando o cérebro deixa de funcionar apenas no modo sobrevivência, regiões responsáveis pelo raciocínio e pelo planejamento voltam a atuar com mais eficiência. Talvez seja por isso que tantas pessoas encontram clareza depois da oração. Não porque todos os problemas desapareceram, mas porque a mente deixou de ser governada pelo medo. O Salmo continua: não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia. Pense por um instante. O texto fala da noite e do dia, do invisível e do visível, das ameaças conhecidas e das desconhecidas. Isso revela uma verdade poderosa. O medo nunca depende apenas da realidade. Depende da interpretação que fazemos dela. Hoje existem pessoas vivendo cercadas de conforto, mas consumidas pela ansiedade. Outras enfrentam enormes desafios e, ainda assim, mantêm serenidade. O que explica essa diferença? A forma como cada uma organiza seus pensamentos. Freud observava que aquilo que reprimimos costuma ganhar força dentro de nós. Quanto mais tentamos fugir dos nossos medos, mais eles parecem crescer. Mas a Bíblia apresenta outro caminho. Ela convida à confiança, não à negação da realidade. Confiança, porque enfrentar uma tempestade, acreditando que está completamente sozinho,
produz um efeito muito diferente de enfrentá-la, acreditando que existe um propósito conduzindo cada passo. Existe uma frase que poucas pessoas percebem no Salmo 91. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Independentemente da interpretação que cada pessoa tenha sobre essa passagem, existe um princípio profundo. Você não precisa carregar tudo sozinho. Vivemos em uma cultura que valoriza a autossuficiência. Parece que pedir ajuda virou sinal de fraqueza. Mas isso nunca foi verdade. Até Jesus, em momentos decisivos, caminhava acompanhado. O ser humano foi criado para viver em relacionamento. Quando carregamos todos os pesos isoladamente, nossa mente se torna vulnerável. A psicologia demonstra que vínculos saudáveis aumentam nossa capacidade de enfrentar situações difíceis. O apoio emocional fortalece a resiliência. A Bíblia já ensinava isso muito antes. Talvez você esteja enfrentando uma luta silenciosa, uma preocupação financeira, um conflito familiar, uma doença, uma decisão importante, ou apenas um cansaço que ninguém consegue enxergar. Se for esse o seu caso, escute com atenção. O Salmo 91 não promete uma vida sem batalhas. Ele promete companhia durante elas. E isso muda completamente a perspectiva. Porque quem sabe que não caminha sozinho, encontra forças que antes pareciam impossíveis. Há outro detalhe extraordinário. O salmista escreve: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Muitas pessoas interpretam essa passagem apenas como proteção física, mas existe uma dimensão igualmente importante. Vivemos cercados por pessoas dominadas pelo pessimismo, pela comparação, pela desesperança, pela falta de propósito. Todos os dias somos influenciados por ambientes, conversas e notícias. O Salmo nos convida a desenvolver uma mente que permanece firme, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Isso não é isolamento, é discernimento. Você não controla tudo o que acontece ao seu redor, mas pode escolher aquilo que permitirá permanecer dentro de você. Jesus ensinou algo semelhante ao afirmar que a paz dele não dependia das circunstâncias do mundo. Essa talvez seja a maior proteção. Uma paz que não desaparece quando surgem dificuldades, porque está construída sobre fundamentos mais profundos. Existe algo curioso observado pela neurociência. O cérebro humano possui um mecanismo chamado viés da negatividade. Naturalmente prestamos mais atenção ao perigo do que às boas notícias. Isso foi importante para a nossa sobrevivência. Mas quando não aprendemos a administrar esse mecanismo, passamos a viver esperando o pior. O Salmo 91 funciona como um convite para reeducar esse olhar, não ignorando os desafios, mas lembrando constantemente onde está nossa verdadeira segurança. Talvez o maior milagre desse salmo não seja afastar todas as tempestades. Talvez seja transformar quem você se torna enquanto atravessa cada uma delas. Porque existe uma diferença entre alguém protegido por circunstâncias favoráveis e alguém fortalecido por princípios sólidos. O primeiro desmorona quando tudo muda. O segundo permanece. Jesus encerrou o Sermão do Monte falando sobre duas casas. Uma construída sobre a areia, outra sobre a rocha. A chuva caiu sobre ambas. O vento soprou contra ambas. A tempestade chegou para ambas. Mas apenas uma permaneceu. Por quê? Porque o fundamento era diferente. O Salmo 91 fala exatamente sobre fundamento, sobre onde sua confiança está construída. Está construída apenas no dinheiro, na saúde, nas pessoas, na estabilidade, ou em algo que permanece mesmo quando tudo muda? Porque aquilo que sustenta sua confiança determina sua capacidade de permanecer firme. Talvez Deus não esteja apenas querendo livrar você das dificuldades. Talvez esteja formando dentro de você uma pessoa que não será destruída por elas. E isso vale muito mais do que uma solução momentânea, porque problemas passam. Mas uma mente fortalecida permanece para o resto da vida. Por isso, quando ler novamente o Salmo 91, não enxergue apenas promessas. Enxergue um convite. O convite para mudar o lugar onde sua mente habita. O convite para abandonar o medo constante. O convite para desenvolver confiança, equilíbrio e esperança. Porque quando a mente encontra descanso, o
coração volta a enxergar possibilidades, e quem volta a enxergar possibilidades encontra coragem para continuar. Se esta mensagem falou ao seu coração, deixe um comentário escrevendo: "Eu escolho habitar na confiança". Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com alguém que precise renovar sua esperança hoje. E antes de terminar, permita-me deixar uma reflexão. Se o Salmo 91 fala sobre proteção, existe outro salmo que revela algo ainda mais profundo: o caminho para viver em paz mesmo quando a resposta de Deus parece demorar. Qual será esse salmo? E por que ele transformou a vida de tantas pessoas ao longo da história? Pense nisso. Talvez essa resposta seja exatamente o próximo passo da jornada que Deus preparou para você. Até o próximo vídeo.